Quando meu filho parou o carro numa estrada deserta e disse que ia buscar sinal de celular, eu acreditei nele. 5 minutos depois, vi o carro dele desaparecendo no horizonte, me deixando sozinho no meio do nada. Naquele momento, Daniel não fazia ideia de que estava abandonando o futuro herdeiro de uma fortuna de 42 milhões de reais. Ele achava que estava se livrando de um velho inútil que só dava trabalho. Que engano. Em 72 horas eu tinha mudado completamente o rumo da minha vida e da dele. A herança que ele esperava receber nunca mais seria sua. E isso foi apenas o começo da minha vingança. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. O calor de janeiro batia forte no asfalto quando Daniel parou o Honda Civic prata na beirada da rodovia. Eram 3 horas da tarde e o sol castigava sem piedade a estrada entre Ribeirão Preto e Franca. Eu estava suando dentro da camisa de algodão que tinha vestido especialmente para visitar minha irmã Rosa, que fazia aniversário de 80 anos naquele fim de semana. Pai, o celular não está pegando aqui, disse Daniel, desligando o motor. Vou subir naquele morrinho ali para ver se consigo sinal. A empresa está tentando me ligar sobre um contrato importante. Olhei pela janela e vi apenas o cerrado seco, algumas árvores esparsas e o asfalto que se estendia até o horizonte. Não havia morro nenhum ali, apenas uma elevação suave a uns 200 metros da estrada. Mas Daniel sempre foi assim desde pequeno. Via coisas que mais ninguém enxergava quando queria justificar suas atitudes. Não demora, não, respondi, ajeitando o cinto de segurança. Sua tia Rosa está esperando a gente chegar antes das 5. Daniel saiu do carro sem me olhar nos olhos. Tinha 32 anos, cabelos bem cortados, camisa polo cara e aquele jeito de quem sempre teve tudo na mão. Desde que montou a empresa de consultoria empresarial 3 anos atrás, com o dinheiro que eu tinha juntado vendendo minha oficina mecânica, ele começou a me tratar como se eu fosse um peso morto em sua vida. Fiquei observando ele caminhar em direção ao que chamava de morro. O telefone dele estava na mão, mas não parecia estar tentando fazer ligação nenhuma. Caminhava devagar, olhando para os lados como quem está procurando alguma coisa. Depois de uns 5 minutos, simplesmente sumiu de vista atrás de umas moitas. 15 minutos se passaram. O calor dentro do carro estava insuportável, e eu comecei a me preocupar. Daniel sempre foi impaciente. Não era o tipo de pessoa que ficaria tanto tempo procurando sinal de telefone. Resolvi descer e procurar por ele. Foi quando escutei o barulho de um motor sendo ligado. Virei a cabeça e vi Daniel correndo em direção a outro carro, um Corolla preto que estava estacionado uns 100 metros adiante, escondido atrás de uma árvore grande. Meu coração disparou quando entendi o que estava acontecendo. Ele não tinha ido procurar sinal de celular. Ele tinha outro carro esperando. "Daniel!" gritei saindo do Honda. "Daniel, o que você está fazendo?" Ele me olhou pela última vez através do para-brisa do Corolla. Não havia arrependimento no rosto dele, apenas uma determinação fria que me gelou o sangue. O carro arrancou levantando poeira e em segundos estava longe demais para eu conseguir correr atrás. Fiquei ali parado no meio da estrada, segurando as chaves do Honda na mão, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Meu próprio filho tinha me abandonado numa estrada deserta. Tinha planejado tudo. O segundo carro, a desculpa do celular, a escolha do local isolado onde ninguém passava com frequência. O silêncio era ensurdecedor. Apenas o som do vento balançando as folhas secas e o zumbido distante de algum inseto. Olhei para o horizonte em todas as direções e não vi uma alma sequer. Daniel sabia exatamente o que estava fazendo quando escolheu aquele trecho da rodovia. Entrei de volta no Honda e liguei o ar-condicionado. Minhas mãos tremiam enquanto tentava entender a dimensão do que meu filho tinha feito. 40 anos criando aquele menino sozinho, depois que a mãe dele morreu no parto. 40 anos trabalhando 12 horas por dia na oficina para dar a ele tudo que eu nunca tive. 40 anos acreditando que estava formando um homem de caráter. Peguei meu celular e tentei ligar para Daniel. O telefone chamou uma vez e caiu direto na caixa postal. Ele tinha me bloqueado. Tentei mais 2 vezes e a mesma coisa aconteceu.
Era como se eu tivesse deixado de existir para ele em questão de minutos. Liguei para minha irmã Rosa para explicar que não conseguiríamos chegar a tempo para o aniversário dela. Inventei uma desculpa sobre problema no carro. Não consegui contar a verdade. Como você explica para alguém que seu próprio filho te abandonou na estrada, como se você fosse um cachorro velho que não serve mais para nada? João, você tem certeza de que está tudo bem? Rosa perguntou do outro lado da linha. Sua voz está estranha. Está sim, Rosa. É só cansaço da viagem. A gente chega amanhã cedo, pode deixar. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a estrada vazia. Um caminhão passou na direção contrária, levantando uma nuvem de poeira que cobriu o para-brisa do carro. Pensei em fazer sinal para pedir carona, mas algo me segurou ali por mais alguns minutos. Talvez fosse o choque. Talvez fosse a necessidade de processar o que tinha acontecido antes de seguir em frente. Ou talvez fosse porque, pela primeira vez em muitos anos, eu estava completamente sozinho com meus pensamentos, sem ninguém me julgando ou me tratando como um estorvo. Fechei os olhos e deixei as lembranças virem. Daniel com 5 anos, chorando porque os outros meninos da escola tinham bicicletas novas e a dele era usada. Trabalhei 3 sábados seguidos consertando carros para comprar a bicicleta que ele queria. Daniel com 12 anos, envergonhado de levar marmita para a escola porque os amigos compravam lanche na cantina. Comecei a dar dinheiro para ele comprar lanche, mesmo tendo que economizar no almoço. Daniel com 18 anos, querendo fazer faculdade de administração numa universidade particular, cara, porque a federal não tinha o status que ele desejava. Vendi minha moto para pagar a primeira mensalidade e depois trabalhei aos domingos para conseguir manter as outras. Daniel com 25 anos, se formando e recebendo o diploma sem nem me agradecer pelo sacrifício. Daniel com 30 anos, casando com Fernanda, uma moça de família rica que sempre me olhou como se eu fosse um móvel velho atrapalhando a decoração da casa. A cerimônia foi numa igreja chique, com flores caras e convidados que sussurravam nos cantos sobre o pai do noivo que não tinha classe suficiente para aquele ambiente. Daniel com 32 anos, pedindo dinheiro emprestado para montar a empresa dele. É só um empréstimo, pai. Quando a empresa decolar, eu te pago tudo com juros. Vendi a oficina que tinha construído em 20 anos de trabalho. Entreguei R$800 mil para ele sem pedir garantia, porque confiava na palavra do meu filho. 2 anos se passaram desde então. Nunca mais falamos sobre o dinheiro. Sempre que eu tentava tocar no assunto, Daniel mudava de conversa ou arrumava uma desculpa para sair. E agora estava ali, abandonado numa estrada, entendendo finalmente qual era o meu valor na vida dele. Um caminhão de entregas parou na minha frente, o motorista fazendo sinal para eu abaixar o vidro. Era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, rosto queimado de sol e um sorriso genuíno que há muito tempo eu não via direcionado para mim. Tudo bem aí, seu João? Vi o senhor parado aqui há um tempão. Precisa de ajuda? Como o senhor sabe meu nome? Perguntei surpreso. Reconheci o senhor da oficina ali da Vila Industrial. Já levei meu caminhão lá algumas vezes. Sou o Ademir. Trabalho com transporte de móveis. O senhor não está me reconhecendo porque sempre me atendia o Daniel. A menção do nome do meu filho foi como uma facada. Ah, sim, lembro do senhor. Está acontecendo uma coisa estranha aqui, seu Ademir. Meu filho saiu para procurar sinal de celular e desapareceu. Faz quase 1 hora. Ademir franziu o sobrolho e olhou ao redor. Sinal de celular? Seu João, essa estrada aqui tem sinal normal. Olha aqui, ó. Ele mostrou o celular dele que marcava 3 barras de sinal. E outra coisa. Vi um Corolla preto saindo daqui há uns 40 minutos. Achei estranho porque estava em alta velocidade. Meu estômago embrulhou. Confirmar o que eu já sabia não tornou a situação menos dolorosa. Seu Ademir, o senhor pode me dar uma carona até Franca? Vou deixar esse carro aqui e pego um ônibus de volta para casa amanhã. Claro que posso, seu João. Mas o senhor tem certeza? Não quer que eu ajude a procurar seu Daniel? Não precisa mais procurar, respondi, pegando minha pequena mala do banco de trás. Acho que já encontrei tudo o que precisava saber. Durante o trajeto até Franca,
Ademir tentou puxar conversa para me distrair, mas eu estava perdido em pensamentos. 40 anos criando Daniel. 40 anos acreditando que estava construindo um relacionamento de pai e filho baseado no amor e respeito mútuo. Como eu pude me enganar tanto? Seu João, posso falar uma coisa sem o senhor se ofender? Ademir quebrou o silêncio quando estávamos chegando na cidade. Pode falar, seu Ademir. Sempre que eu ia na oficina do senhor, percebia que o Daniel não tratava o senhor muito bem. Falava com o senhor como se fosse empregado, sabe? Me incomodava, mas não era da minha conta. As palavras dele confirmaram algo que eu sempre senti, mas nunca quis admitir. O senhor não está falando nada demais. Eu também percebia, mas sempre arrumava uma desculpa na minha cabeça. Achava que era estresse do trabalho, pressão da vida moderna, essas coisas. Meu pai sempre dizia uma coisa que nunca esqueci. Filho criado sem limites vira adulto sem caráter. Não estou julgando o senhor, porque sei que criou o menino sozinho, e isso não é fácil. Mas às vezes dar tudo para um filho é a mesma coisa que não dar nada. Chegamos ao centro de Franca no meio da tarde. Ademir insistiu em me levar até a casa da minha irmã Rosa, mesmo eu dizendo que podia pegar um táxi. Não custa nada, seu João. E, sinceramente, não quero deixar o senhor sozinho depois do que aconteceu hoje. A generosidade daquele homem que mal me conhecia contrastava brutalmente com o que meu próprio filho tinha feito comigo. Quando descemos na frente da casa da Rosa, Ademir pegou um papel e anotou o telefone dele. Se precisar de alguma coisa, seu João, pode me ligar. E se quiser conversar sobre essa história também. Às vezes desabafar com alguém de fora da família ajuda a ver as coisas de outro ângulo. Rosa abriu a porta antes mesmo de eu bater. Aos 80 anos, minha irmã continuava com aquela intuição apurada que sempre teve. Um olhar nela e já sabia que algo estava errado comigo. João, cadê o Daniel? E por que você está com essa cara? Entrei na casa dela e senti o cheiro familiar de bolo de fubá e café fresco. A mesma casa simples onde tínhamos crescido, com móveis antigos, mas bem cuidados, fotos de família nas paredes e aquele ambiente acolhedor que só quem realmente se importa com você consegue criar. Rosa, preciso te contar uma coisa, mas não quero estragar seu aniversário. João da Silva, você vai me contar agora o que aconteceu ou vou ter que arrancar de você na marra? Minha irmã sempre foi assim, direta e protetiva. 3 anos mais nova que eu, mas sempre me tratou como se fosse o irmão mais novo. Sentamos na cozinha dela e eu contei tudo. O abandono na estrada, o segundo carro, a frieza no olhar do Daniel. Tudo. Rosa me escutou em silêncio, de vez em quando balançando a cabeça com uma expressão que misturava tristeza e raiva. Quando terminei, ela levantou e foi até o fogão, colocou água para ferver e ficou alguns minutos de costas para mim. João, você lembra quando o Daniel estava com 16 anos e furou o pneu da bicicleta de propósito para você ter que ir buscar ele na escola de carro? Lembro. Ele disse que estava com vergonha de andar de bicicleta. E você comprou um carro usado no outro dia para ele não passar mais vergonha. Era o que qualquer pai faria. Rosa se virou para mim com os olhos marejados. Não, João. Qualquer pai teria mandado ele consertar o pneu e pedalar até em casa. Você sempre deu tudo para aquele menino sem ele precisar merecer nada. Rosa serviu o café e se sentou na frente. João, tem uma coisa que nunca te contei porque não queria magoar você. No casamento do Daniel, escutei uma conversa entre ele e a Fernanda no jardim da igreja. Meu peito apertou. O que eles falaram? Ela perguntou quando vocês iam mudar seu pai para uma casa de repouso. Disse que não aguentava mais ter você por perto, que você não sabia se comportar no meio social deles. E o que o Daniel respondeu? Que estava esperando você vender a oficina para ter dinheiro suficiente para pagar uma casa de repouso boa. Que depois disso, vocês não precisariam mais se preocupar com você. As palavras da Rosa me atingiram como um soco no estômago. Daniel não tinha pedido o dinheiro da oficina para montar a empresa. Ele queria o dinheiro para se livrar de mim de forma confortável, sem sentir culpa. Por que você nunca me contou isso? Porque vi que você estava feliz, achando que estava ajudando seu filho a crescer na vida.
Não tive coragem de destruir essa ilusão. Fiquei em silêncio por alguns minutos, processando a informação. Tudo fazia sentido agora. A pressa para eu vender a oficina, as promessas de pagamento que nunca vieram, o distanciamento gradual e, finalmente, o abandono na estrada. Daniel estava executando um plano de 2 anos para se livrar de mim. Rosa, você acha que eu fui um pai ruim? Você foi um pai que amou demais, João. E, infelizmente, alguns filhos interpretam amor excessivo como fraqueza. Minha irmã pegou minha mão através da mesa. Mas você sabe que aqui nesta casa você sempre tem um lugar, né? Você sabe que eu e os meus filhos te consideramos família de verdade? Era verdade. Meus 2 sobrinhos, Carlos e Roberto, sempre me trataram com carinho e respeito. Ligavam para saber como eu estava. Vinham me visitar. Me convidavam para os churrascos da família. Eles tinham 35 e 37 anos. Eram casados e tinham filhos. E sempre me incluíram como avô honorário das crianças. Naquela noite, deitado no quarto de hóspedes da Rosa, não consegui dormir. Ficava olhando para o teto, repensando 40 anos da minha vida. Será que tinha sido tudo em vão? Será que eu realmente tinha criado um monstro? Lembrei de uma conversa que tive com meu amigo Antônio há uns 5 anos. Ele era 10 anos mais velho que eu, e sempre foi como um pai depois que o meu morreu. Antônio tinha construído um império no ramo de transportes, começando com um caminhão velho e terminando com uma frota de 200 veículos. João, ele tinha me dito numa tarde em que estávamos pescando no lago da fazenda dele. Você sabe qual é a diferença entre criar um filho e criar um empregado? Não sei, Antônio. Quando você cria um empregado, ele trabalha para você enquanto você pagar. Quando você cria um filho de verdade, ele trabalha com você mesmo quando não há dinheiro envolvido. Na época, não entendi completamente o que ele quis dizer. Agora, abandonado numa estrada pelo próprio filho, as palavras dele faziam sentido perfeito. Eu tinha criado um empregado que se disfarçou de filho por 32 anos. Lembrei também de outra coisa que Antônio sempre falava. A verdadeira riqueza de um homem não está no que ele acumulou para si, mas no que ele conseguiu construir nos outros. Pelo critério dele, eu era um homem pobre, muito pobre. Mas havia uma coisa sobre Antônio que pouquíssimas pessoas sabiam. Uma coisa que só eu sabia, porque estava lá quando aconteceu. E essa lembrança me fez sentar na cama com o coração disparado. 15 anos atrás, Antônio quase perdeu tudo por causa de um golpe que sofreram na empresa. 200 milhões de reais desapareceram overnight. Ele ficou desesperado, à beira do suicídio, e foi para minha casa numa madrugada, chorando como uma criança. João, preciso da sua ajuda. Antônio tinha me dito naquela madrugada de 15 anos atrás. Não tenho mais ninguém em quem confiar. Ele me explicou que descobrira quem tinha aplicado o golpe. Seu próprio sócio, homem que ele considerava como irmão há 20 anos. Mas não tinha como provar. Os documentos estavam forjados. As transferências bancárias pareciam legítimas. E seu sócio tinha construído uma defesa legal quase perfeita. Só existe uma forma de recuperar esse dinheiro. Antônio continuou. Preciso de alguém que o Márcio não suspeite. Alguém simples que ele não veja como ameaça. Preciso que você se aproxime dele e descubra onde ele escondeu o dinheiro. A ideia parecia insana. Eu era um mecânico simples, sem estudo superior, sem conhecimento de alta finança. Como eu ia conseguir enganar um homem que tinha roubado 200 milhões de reais de forma tão sofisticada? Antônio, eu não entendo nada dessas coisas. Como posso ajudar? Justamente por isso, João. O Márcio nunca vai suspeitar de você. Você pode chegar perto dele fingindo que quer abrir uma pequena empresa de frete, pedindo conselhos. Homens como ele adoram se sentir superiores. Ele vai querer te impressionar. Passou 3 meses me preparando. Me ensinou sobre investimentos, sobre mercado financeiro, sobre como fazer as perguntas certas sem parecer suspeito. E a estratégia funcionou perfeitamente. Márcio se apaixonou pela ideia de ter um protegido simples para quem ele podia mostrar sua inteligência superior.
Começou a me contar detalhes sobre seus investimentos, sobre como havia multiplicado o dinheiro da empresa. Até que, numa tarde em que estava especialmente embriagado, me mostrou os documentos que comprovavam o roubo. Fotografei tudo com uma câmera escondida. Antônio recuperou os 200 milhões e ainda processou Márcio por mais 100 milhões em danos morais. Márcio foi preso e morreu na cadeia 2 anos depois. Depois que ajudei Antônio a recuperar o dinheiro roubado, nossa amizade se transformou em algo parecido com uma relação de pai e filho. Ele não tinha filhos, nunca se casou, e sempre dizia que eu era a família que ele tinha escolhido. João, o que você fez por mim não tem preço. Você salvou mais que minha empresa, salvou minha vida. Durante os anos seguintes, Antônio tentou de todas as formas me compensar. Ofereceu dinheiro, ofereceu sociedade na empresa, ofereceu casa nova. Eu sempre recusei tudo. Não havia feito aquilo por interesse. Havia feito porque um amigo estava precisando de ajuda. Um dia você vai aceitar minha gratidão, ele sempre dizia. Mesmo que seja depois que eu morrer. Pensei que eram apenas palavras carinhosas de um homem agradecido. Até que, há 2 anos, recebi uma ligação do advogado dele. Senhor João, preciso falar com o senhor urgentemente. É sobre o senhor Antônio. Antônio havia morrido de infarto durante o sono. E tinha deixado uma carta para mim junto com o testamento. João, meu irmão de coração, se você está lendo esta carta, significa que finalmente consegui te dar um presente que você não pode recusar. 50% de tudo que construí agora é seu. Use como quiser. Doe para quem quiser. Mas aceite como prova da minha gratidão eterna. E uma última coisa. Observe bem como as pessoas ao seu redor reagem quando souberem disso. Dinheiro não muda as pessoas. Apenas revela quem elas realmente são. 50% do patrimônio do Antônio significava 42 milhões de reais. 42 milhões que estavam parados numa conta bancária há 2 anos, enquanto eu fingia ser um aposentado simples vivendo da pensão. Nunca contei para ninguém sobre a herança. Nem para Rosa, nem para Daniel, nem para ninguém. Queria ter certeza absoluta de quem realmente se importava comigo, antes de revelar qualquer coisa. Agora, deitado na cama da casa da Rosa, entendi que o teste havia terminado. Daniel tinha mostrado exatamente quem era quando me abandonou naquela estrada. E Rosa, assim como seus filhos, tinham mostrado quem eram durante todos esses anos de convivência sincera. Lembrei das palavras finais da carta do Antônio. Dinheiro não muda as pessoas, apenas revela quem elas realmente são. Daniel sempre foi interesseiro, egoísta e cruel. Eu só não queria enxergar porque era meu filho. Tinha inventado desculpas para o comportamento dele durante anos, quando a verdade estava bem na minha frente. Rosa e seus filhos, por outro lado, sempre me trataram bem sem saber que eu tinha dinheiro. Me incluíam na família, se preocupavam comigo, me respeitavam. Eles tinham passado no teste sem nem saber que estavam sendo testados. Levantei da cama e fui até a sala, onde tinha deixado meu celular. 3 horas da manhã. Procurei nos contatos o número do doutor Henrique, o advogado que cuidava dos assuntos da herança. Mandei uma mensagem. Doutor Henrique, preciso marcar uma reunião urgente para segunda-feira. Vou fazer alterações no testamento e ativar os recursos. João Silva. A resposta veio em menos de 5 minutos. Claro, senhor João. Segunda às 9 da manhã no escritório. Posso adiantar algo por mensagem? Sim. Quero transferir tudo para meu sobrinho Carlos Silva e incluir provisões para que minha irmã Rosa e o Roberto também sejam beneficiados. E quero cortar completamente Daniel Silva da herança. Entendido. Vamos preparar toda a documentação. Voltei para o quarto com uma sensação estranha. Pela primeira vez em 2 anos, ia usar o dinheiro que Antônio me deixou, não para mim, mas para as pessoas que realmente mereciam. Na manhã seguinte acordei às 6 horas. Havia dormido apenas 3 horas, mas me sentia mais disposto do que me lembrava de estar nos últimos anos. Rosa já estava na cozinha preparando café quando desci. Dormiu bem, João? Melhor do que esperava.
Rosa, preciso te contar uma coisa importante. Contei para ela sobre a herança do Antônio, sobre os 42 milhões que eu tinha mantido em segredo, sobre minha decisão de dividir tudo com ela e os filhos. Rosa ficou em silêncio por uns 5 minutos, apenas me olhando como se estivesse tentando processar a informação. João, você tem certeza disso? É muito dinheiro. Tenho certeza. Vocês sempre foram minha família verdadeira. E agora que o Daniel mostrou quem realmente é, não tenho mais dúvida de quem merece meu amor e meu legado. Rosa começou a chorar. Não de tristeza, mas de uma emoção misturada que eu entendia perfeitamente. Você não precisa fazer isso por gratidão, João. A gente te ama de verdade. Eu sei, Rosa. É exatamente por isso que estou fazendo. Liguei para Carlos e Roberto pedindo para eles virem almoçar na casa da mãe. Disse que tinha algo importante para falar com a família. Os dois chegaram com as esposas e os filhos, como sempre faziam aos domingos. Durante o almoço, observei aquelas pessoas que tinham me acolhido como família durante tantos anos. Carlos, que sempre me consultava sobre decisões importantes na vida. Roberto, que me convidava para pescar todo mês. As noras que me tratavam como pai. Os netos que corriam para me abraçar sempre que me viam. Essa era minha família real. Daniel era apenas um acidente genético que eu tinha confundido com amor paternal durante 32 anos. Depois do almoço, sentamos na varanda da Rosa e eu contei tudo para Carlos e Roberto. A herança, os planos para o futuro e principalmente o que Daniel tinha feito comigo na véspera. Tio João, não consigo acreditar que o Daniel fez isso com o senhor, disse Carlos, visivelmente indignado. Sempre soube que ele era metido, mas isso passa de todos os limites. Roberto, mais calmo, fez a pergunta que eu estava esperando. E o senhor tem certeza de que quer fazer isso? 42 milhões é dinheiro para muitas gerações. Tenho certeza, Roberto. Dinheiro sem família para compartilhar não vale nada. E família verdadeira é isso que estou vendo aqui hoje. Combinamos que na segunda-feira iríamos todos juntos ao escritório do Dr. Henrique para acertar os detalhes legais. Rosa ficaria com 5 milhões para garantir conforto pelo resto da vida. Carlos e Roberto receberiam 10 milhões cada um, e o restante seria investido numa fundação para ajudar pais idosos abandonados pelos filhos. Uma última coisa, eu disse para eles. Por enquanto, isso fica entre nós. Não quero que ninguém mais saiba, especialmente o Daniel. Por quê, tio? Perguntou Carlos. Porque ainda não terminei com ele. Durante a tarde fiquei pensando em como o Daniel estava se sentindo naquele momento. Provavelmente nem tinha perdido uma noite de sono. Estava em casa com a Fernanda, contando como tinha finalmente se livrado do pai inconveniente, planejando o que fazer com o dinheiro da oficina, agora que não precisaria mais fingir que ia me pagar de volta. Amanhã seria segunda-feira. Daniel iria trabalhar normalmente, sem fazer ideia de que o homem que ele abandonou na estrada não era o aposentado pobre que ele imaginava. Segunda-feira de manhã, às 9 horas em ponto, estava no escritório do Dr. Henrique com Rosa, Carlos e Roberto. O advogado tinha preparado toda a documentação necessária para a transferência da herança. Senhor João, disse Dr. Henrique, organizando os papéis na mesa. Antes de prosseguirmos, preciso confirmar algumas informações. O senhor tem certeza de que quer excluir completamente Daniel Silva da herança? Absoluta certeza. E quanto às disposições testamentárias? Quer incluir alguma cláusula específica caso ele tente contestar? Pensei por um momento. Doutor, quero que seja incluída uma cláusula dizendo que se Daniel tentar contestar o testamento, ele receberá apenas R$ 1 simbólico, junto com uma carta explicando exatamente por que foi excluído. Rosa pegou minha mão. João, você tem certeza disso? Rosa, ele me abandonou numa estrada deserta. Mostrou que não me considera nem gente. Por que eu deveria considerá-lo família? Dr. Henrique terminou de fazer as anotações. Muito bem. Vamos precisar de mais alguns dias para finalizar toda a documentação. Mas posso adiantar que a partir de hoje os recursos já estão liberados para uso. O senhor quer ativar alguma coisa imediatamente? Quero sim. Primeiro, quero comprar uma casa nova para mim aqui em Franca, perto da Rosa.
Segundo, quero que o senhor contrate um investigador particular para descobrir tudo sobre a situação financeira atual do Daniel. Posso perguntar o motivo da investigação? Quero saber exatamente quanto ele deve, quais são as vulnerabilidades dele. Se ele achou que poderia me descartar como lixo, vai descobrir que não conhece o pai que criou. Carlos e Roberto se entreolharam. Conheciam meu temperamento calmo. Nunca tinham me visto com essa determinação fria. Tio, disse Carlos cuidadosamente, o senhor não acha que seria melhor só seguir em frente? Esquecer o Daniel e ser feliz com a gente? Carlos, durante 40 anos eu engoli desaforos e desrespeitos porque achava que era isso que um pai deveria fazer. Agora descobri que existe uma diferença entre perdoar e ser capacho. Vou seguir em frente sim, mas primeiro vou ensinar para o Daniel uma lição sobre consequências. 3 dias depois, doutor, Henrique me ligou com o relatório do investigador particular. As informações eram ainda mais interessantes do que eu esperava. Senhor João, seu filho está numa situação financeira bem complicada. A empresa dele tem dívidas de mais de R$ 1.200.000. Ele pegou empréstimos em bancos diferentes usando como garantia bens que não tem. Como assim, doutor? Ele declarou que possuía 50% da oficina mecânica como patrimônio familiar. Mas pelo que consta aqui, o senhor vendeu a oficina integralmente há 2 anos. Daniel tinha mentido para os bancos. Usou uma propriedade que não existia mais como garantia para empréstimos fraudulentos. E tem mais, continuou o advogado. A casa onde ele mora também está hipotecada em 3 bancos diferentes. Ele deve cerca de R$ 800.000 só em financiamento imobiliário. Quer dizer que ele está devendo mais de 2 milhões? Isso mesmo. Pelos cálculos do investigador, ele tem no máximo 60 dias antes dos bancos começarem a executar as dívidas. Agora entendi a urgência do Daniel em se livrar de mim. Ele não estava apenas sendo cruel por maldade. Estava desesperado. Provavelmente estava planejando fugir do país e deixar as dívidas para trás. E eu era a única pessoa que poderia identificá-lo caso alguém viesse procurar. Doutor. Henrique, quero que o senhor prepare uma denúncia anônima para o Ministério Público sobre essas fraudes bancárias. E quero que seja enviada na sexta-feira. Posso perguntar por que especificamente na sexta? Porque na quinta-feira eu vou fazer uma visita para o Daniel. Quero ver o rosto dele quando descobrir quem realmente abandonou na estrada. Passei os dias seguintes organizando minha nova vida. Comprei uma casa linda a 2 quadras da Rosa, mobiliada completamente, com um jardim onde poderia plantar os tomates que sempre quis ter. Abri contas em bancos diferentes. Investi parte do dinheiro em aplicações seguras. Separei uma quantia para viajar pelo Brasil inteiro. Pela primeira vez em anos, estava fazendo planos pensando apenas no meu bem-estar. Quinta-feira chegou mais rápido do que esperava. Acordei cedo. Me vesti com um terno novo que tinha comprado especialmente para a ocasião. Não era ostentação. Era respeito próprio. Queria que Daniel visse que o homem que ele abandonou não era a pessoa frágil que ele imaginava. Às 10 horas da manhã, estava estacionando na frente da empresa de consultoria do Daniel. Um prédio comercial modesto no centro de Ribeirão Preto. Nada muito impressionante. A recepcionista me recebeu com um sorriso profissional. Bom dia. O senhor tem agendamento? Não tenho. Mas diga para o Daniel que seu pai está aqui para conversar sobre negócios. A moça franziu o sobrolho, mas fez a ligação. Pude escutar a voz do Daniel do outro lado. Primeiro surpresa, depois irritada. Manda ele entrar, ele disse finalmente. O escritório do Daniel era menor do que eu esperava. Mesa de reunião simples, computador antigo, pilhas de papéis que pareciam contas em atraso. Ele estava visivelmente nervoso quando entrei. Pai, o que o senhor está fazendo aqui? Como chegou até a cidade? Peguei um ônibus. Menti. Precisava conversar com você sobre o que aconteceu no sábado. Daniel evitou meu olhar. Pai, eu posso explicar. Aconteceu uma emergência na empresa, tive que sair correndo. Mandei um colega buscar o senhor.
Mas quando ele chegou lá, o senhor já tinha ido embora. A mentira saiu da boca dele com uma naturalidade impressionante. 40 anos convivendo com esse homem e eu nunca tinha percebido como ele mentia bem. Daniel, que colega era esse? Um rapaz novo da empresa. O senhor não conhece. E por que esse rapaz não me ligou para avisar que ia me buscar? Daniel começou a suar. O telefone dele estava sem bateria. Pai, foi tudo um mal-entendido. Sentei na cadeira em frente à mesa dele e o encarei em silêncio por alguns segundos. Daniel, vou te fazer uma pergunta e quero uma resposta honesta. Você me considera o que na sua vida? A pergunta pegou Daniel desprevenido. Ele ficou alguns segundos sem saber o que responder, o que já era uma resposta por si só. Pai, que pergunta é essa? Claro que o considero meu pai. Não perguntei se você me considera seu pai. Perguntei o que você me considera na sua vida. Qual é o meu valor para você? Daniel se remexeu na cadeira, claramente desconfortável. O senhor está me confundindo com essas perguntas. Vou reformular então. Se eu morresse hoje, o que você sentiria? Alívio ou tristeza? O silêncio que se seguiu foi mais revelador que qualquer palavra. Daniel abriu e fechou a boca várias vezes como um peixe fora d'água, tentando encontrar uma resposta que não o condenasse. Pai, é claro que eu ficaria triste. Mesmo? Então por que há 2 anos você e a Fernanda estavam planejando me colocar numa casa de repouso assim que eu vendesse a oficina? O rosto dele ficou branco. Quem te contou isso? Isso importa? O que importa é que é verdade. Daniel levantou da cadeira e começou a andar pelo escritório. Pai, o senhor precisa entender que a gente só queria o melhor para o senhor. Uma casa de repouso boa, com cuidados médicos, outras pessoas da sua idade, e vocês ficando com o dinheiro da oficina para cuidar de mim à distância. Não era bem assim. Era exatamente assim, Daniel. Vocês queriam se livrar de mim de forma que parecesse caridade. Ele parou de andar e me encarou com uma expressão que misturava desespero e raiva. E daí, pai? O senhor acha que é fácil carregar a responsabilidade de cuidar de um pai idoso? O senhor acha que eu não tenho minha própria vida, meus próprios problemas? Finalmente, eu disse, me levantando também. Finalmente você falou a verdade. Eu sou um peso na sua vida. Eu não disse isso. Disse sim, Daniel. E sabe de uma coisa? Eu entendo. Realmente deve ser difícil ter um pai que te ama incondicionalmente, que sacrificou 40 anos da própria vida para te dar tudo, que vendeu o trabalho de uma vida inteira para financiar seus sonhos. Daniel percebeu que tinha perdido a compostura e tentou voltar atrás. Pai, me desculpa. Não era isso que eu queria dizer. É que ando muito estressado com os problemas da empresa. Que problemas, Daniel? Problemas normais de qualquer empresa. Fluxo de caixa, clientes que atrasam pagamento, essas coisas. 2 milhões em dívidas fraudulentas é problema normal de fluxo de caixa? O sangue sumiu do rosto do Daniel. Ele se apoiou na mesa como se as pernas fossem falhar. Como o senhor sabe disso? Eu sei de muita coisa, Daniel. Sei que você usou a oficina que eu vendi como garantia para empréstimos em 3 bancos diferentes. Sei que você hipotecou a casa 3 vezes. Sei que você está há 60 dias de perder tudo que tem. Pai, eu posso explicar. Pode explicar como você ia fugir do país deixando essas dívidas para trás? Daniel desabou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Pai, eu não tive escolha. A empresa estava afundando. Os bancos iam tomar tudo. Eu precisava de tempo para me reorganizar. E eu era o único que poderia te identificar para a polícia, por isso precisava desaparecer. Não era bem assim. Era exatamente assim. Por isso me abandonou na estrada. Não foi crueldade. Foi cálculo. O silêncio tomou conta do escritório. Daniel estava destruído, mas eu não sentia pena nenhuma. Durante 40 anos eu tinha sentido pena dele sempre que as coisas ficavam difíceis. Sempre encontrava uma desculpa, sempre arranjava uma solução, sempre colocava as necessidades dele antes das minhas. Daniel, vou te contar uma coisa que você não sabe. Há 2 anos, herdei 42 milhões de reais do meu amigo Antônio. Ele levantou a cabeça, os olhos arregalados. O quê? 42 milhões?
Nunca contei para ninguém porque queria ter certeza de quem realmente se importava comigo antes de revelar isso. Pai, isso muda tudo. A gente pode quitar todas as dívidas, recomeçar. Eu prometo que... Daniel, interrompi. Você ainda não entendeu. O teste acabou e você foi reprovado. Reprovado? Pai, do que o senhor está falando? 42 milhões de reais, Daniel. Dinheiro suficiente para resolver todos os seus problemas e ainda sobrar para seus netos. E você perdeu tudo isso no momento que me abandonou naquela estrada. Daniel levantou da cadeira como se tivesse levado um choque elétrico. Pai, o senhor não pode fazer isso. Eu sou seu filho, seu único filho. E eu era seu pai, seu único pai. Isso não te impediu de me tratar como lixo. Pai, por favor, eu reconheço que errei, que fui um idiota, mas a gente pode consertar isso. 42 milhões. Pai, por favor. A transformação do Daniel foi impressionante. O homem frio e calculista que me abandonou na estrada tinha desaparecido. No lugar dele estava um homem desesperado, implorando, chorando, se humilhando. Daniel, você quer saber para quem eu vou deixar esses 42 milhões? Ele acenou com a cabeça desesperadamente. Para a Rosa e os filhos dela. Para pessoas que me trataram como família durante anos, sem saber que eu tinha dinheiro. Para pessoas que me incluíram nos almoços de domingo, nas festas de aniversário, nos churrascos, porque genuinamente gostavam da minha companhia. Pai, eu também gosto da sua companhia. Gosta? Quando foi a última vez que você me convidou para alguma coisa? Quando foi a última vez que você veio na minha casa só para conversar? Quando foi a última vez que você se preocupou em saber como eu estava? Daniel ficou em silêncio porque ambos sabíamos as respostas. Nunca, nunca, nunca. A única vez que você me procurava era quando precisava de dinheiro. E mesmo assim, sempre tratando como se fosse um favor que estava me fazendo ao aceitar minha ajuda. Pai, eu vou mudar. Juro por Deus que vou mudar. Daniel, você tem 32 anos. Se fosse para mudar, já teria mudado. Pessoas não mudam de caráter. Apenas revelam quem sempre foram quando a pressão aumenta. Daniel estava chorando agora, lágrimas de desespero correndo pelo rosto. Pai, o senhor não pode fazer isso comigo. Eu sou da sua família. Família se constrói com amor, respeito e convivência, não com DNA. Levantei da cadeira e caminhei até a porta. Daniel, vou te dar 24 horas para refletir sobre uma coisa. Se você conseguir me dizer quando foi a última vez que me tratou como pai e não como banco, talvez eu reconsidere. Pai, espera. 24 horas. Se até amanhã às 10 da manhã você não conseguir lembrar de um único momento nos últimos 5 anos em que me tratou com carinho desinteressado, considere nossa relação encerrada. Saí do escritório deixando Daniel aos prantos. Na recepção, a secretária me olhou preocupada. O senhor Daniel está bem? Está descobrindo o preço das escolhas que fez. Respondi, e saí para a rua. Voltei para Franca e passei a tarde na minha casa nova, organizando os livros que tinha comprado. Pela primeira vez em anos, consegui ler um livro inteiro sem ser interrompido por pedidos de ajuda, reclamações ou cobranças. Às 8 da noite, meu celular começou a tocar. Daniel. Deixei ir para a caixa postal. Tocou mais 17 vezes até eu desligar o telefone. Na manhã seguinte, às 9h55, Daniel estava na porta da minha casa nova. Tinha o rosto inchado de tanto chorar e roupas amarfanhadas, como se não tivesse dormido. Pai, posso entrar? Claro. Sentamos na sala de estar. Ele no sofá e eu na poltrona, como dois estranhos negociando um acordo comercial. Conseguiu lembrar? Perguntei. Daniel ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para as próprias mãos. Não consegui, admitiu finalmente. Tentei a noite inteira, revirei todas as lembranças dos últimos anos, e não consegui lembrar de uma única vez que tratei o senhor bem sem estar precisando de alguma coisa. Era a primeira vez em anos que ele estava sendo completamente honesto comigo. Pai, posso falar uma coisa sem o senhor me interromper? Fiz sinal para ele continuar. Eu sempre soube que era um filho ruim. Sempre soube que o senhor merecia mais do que eu dava. Mas era mais fácil fingir que não via.
Era mais cômodo continuar recebendo sem dar nada em troca. Daniel respirou fundo antes de continuar. Quando a mãe morreu no parto, o Senhor poderia ter me culpado. Poderia ter me abandonado numa casa de adoção. Mas não fez isso. Me criou sozinho, trabalhou como um condenado para me dar tudo. E mesmo assim eu cresci achando que o Senhor me devia alguma coisa. Que era obrigação sua me sustentar, me dar dinheiro, resolver meus problemas. Nunca parei para pensar no que eu podia dar em troca. Quando me casei, a Fernanda começou a reclamar da sua presença. Dizia que você era muito simples para o círculo social dela, que seus amigos faziam piadinhas sobre meu pai mecânico. E em vez de defender o Senhor, eu comecei a sentir vergonha. As palavras dele estavam sendo como punhaladas, mas eu precisava escutar tudo. A ideia da casa de repouso foi minha, não da Fernanda. Eu queria me livrar do Senhor de uma forma que não parecesse crueldade. Queria continuar sendo o filho bonzinho na cabeça das pessoas, mas sem ter que lidar com a responsabilidade de ter um pai. E sábado, quando abandonei o Senhor na estrada, não foi só por causa das dívidas. Foi porque finalmente tive coragem de fazer o que sempre quis, me livrar completamente do Senhor. Daniel estava chorando novamente, mas continuou falando. Pai, eu sou um monstro. Não mereço perdão, não mereço herança, não mereço nem ser chamado de seu filho. Mas queria que o Senhor soubesse que reconheço tudo isso. Fiquei olhando para Daniel por alguns minutos, sem dizer nada. Pela primeira vez na vida, ele estava sendo completamente honesto comigo. Não estava tentando se justificar, não estava inventando desculpas, não estava manipulando a situação a seu favor. Daniel, essa é a primeira vez que você me fala a verdade sobre o que pensa de mim. Eu sei, e sei que é tarde demais. Pode ser que sim, pode ser que não. Ele levantou o rosto, uma centelha de esperança nos olhos. Não vou voltar atrás na minha decisão sobre a herança. Rosa e os filhos dela merecem esse dinheiro mais do que você. Mas vou te fazer uma proposta. Que proposta? Vou te emprestar R$ 200.000 para você quitar as dívidas mais urgentes e não ir preso por fraude. Daniel me olhou confuso. Por que faria isso? Porque mesmo depois de tudo que você fez, ainda sou seu pai. E pais não deixam filhos na cadeia, mesmo quando eles merecem. Mas é empréstimo com condições. Primeiro, você vai procurar um psicólogo e fazer terapia durante pelo menos 2 anos. Segundo, vai se divorciar da Fernanda e recomeçar a vida longe dela. Terceiro, vai arranjar um emprego comum e me pagar de volta esses 200.000 aos poucos, mesmo que demore 10 anos. E quarto, se em 5 anos você conseguir me provar que mudou de verdade, que aprendeu a ser uma pessoa decente, eu vou repensar a questão da herança. Daniel ficou em silêncio por uns 5 minutos, processando a proposta. Pai, por que está fazendo isso? Depois de tudo que eu fiz? Porque descobri uma coisa, Daniel. Vingança não traz satisfação duradoura. Justiça sim. E justiça às vezes significa dar uma segunda chance para alguém aprender a ser melhor. Mas se você escorregar, se voltar a me tratar mal, se tentar me manipular ou mentir para mim, acabou definitivamente. Não haverá terceira chance. Daniel aceitou todas as condições sem pestanejar. Na tarde da sexta-feira, fomos juntos ao cartório para formalizar o empréstimo e as condições estabelecidas. Dr. Henrique preparou um contrato detalhado que deixava tudo muito claro. Daniel Silva se compromete a pagar R$ 200.000 em parcelas mensais de R$ 1.500 durante 12 anos, com juros de 2% ao ano. Em caso de inadimplência superior a 3 meses, o devedor será executado judicialmente. Além disso, o devedor se compromete a apresentar comprovantes de terapia psicológica mensalmente, comprovante de divórcio em até 6 meses e comprovantes de trabalho assalariado formal em até 3 meses. Daniel assinou tudo sem questionar uma única cláusula. Pai, como o senhor quer que eu prove que mudei daqui a 5 anos? Não sei ainda. Quando chegar lá, eu decido. Pode ser que eu peça para você cuidar de mim se eu ficar doente. Pode ser que eu teste como você trata outras pessoas. Pode ser qualquer coisa. Entendi. E Daniel, uma última coisa.
A partir de hoje, você só pode me ligar uma vez por mês, no primeiro domingo de cada mês, para relatar como está cumprindo as condições do acordo. Fora isso, não quero contato. Por quê, pai? Porque preciso aprender a viver sem ser seu pai o tempo todo. E você precisa aprender a viver sem ter um pai para resolver seus problemas. Saímos do cartório às 5 da tarde de uma sexta-feira ensolarada. Daniel se despediu com um aperto de mão formal e seguiu para seu carro. Eu fiquei observando ele ir embora, me perguntando se algum dia ele realmente mudaria, ou se aquilo tudo era apenas mais uma manipulação sofisticada. Não importava. Eu tinha feito minha parte. Tinha oferecido uma chance de redenção. O que ele fizesse com essa chance era problema dele. Os meses seguintes foram os mais tranquilos que eu tinha vivido em décadas. Estabeleci uma rotina simples, mas satisfatória na minha casa nova em Franca. Acordava às 6 da manhã, tomava café lendo jornal, cuidava do meu jardim de tomates, almoçava na casa da Rosa 3 vezes por semana. Carlos e Roberto tinham usado o dinheiro da herança de forma inteligente. Carlos investiu em ações e comprou uma casa maior para a família. Roberto abriu uma pequena empresa de paisagismo, algo que sempre quis fazer. Rosa reformou a casa dela e começou a viajar para lugares que sempre sonhou conhecer. João, nunca vi você tão bem, ela me disse num domingo durante o almoço. Parece que tirou um peso das costas. Tirei mesmo, Rosa. 40 anos de peso. No primeiro domingo de outubro, meu telefone tocou pontualmente às 9 da manhã. Daniel cumprindo o acordo. Oi, pai, é Daniel. Estou ouvindo. Estou ligando para relatar o cumprimento das condições. Estou fazendo terapia com a doutora Aramanda Silva há 6 semanas. Entrei com o pedido de divórcio há 3 semanas. A Fernanda já concordou com tudo. E consegui um emprego numa empresa de contabilidade aqui em Ribeirão. Ganho 4.000 por mês. E como está se sentindo? Estranho, pai. Pela primeira vez na vida estou vivendo com o dinheiro que eu mesmo ganho. É assustador, mas ao mesmo tempo libertador. Que bom. Pai, posso perguntar uma coisa? Pode. O senhor acha que existe chance real de eu conseguir sua confiança de volta daqui a 5 anos? Pensei na resposta por alguns segundos. Daniel, depende totalmente de você. Se você realmente mudar, se aprender a ser uma pessoa decente, se conseguir se importar com outras pessoas além de você mesmo, sim, existe chance. E se eu não conseguir? Aí você vai continuar sendo um homem rico que perdeu 42 milhões por falta de caráter. Daniel desligou depois de me dar os números dos comprovantes de pagamento que tinha depositado na minha conta. R$ 1.500, certinhos, como combinado. Era pouco dinheiro perto da herança que eu tinha, mas simbolicamente valia muito. Era a primeira vez na vida que Daniel estava me pagando por alguma coisa. Em novembro, Carlos me ligou com uma notícia interessante. Tio, você não vai acreditar. Encontrei o Daniel ontem na rua. Ele estava ajudando uma senhora idosa a carregar as compras até o carro. E aí? Conversei com ele. Tio, ele estava diferente. Mais humilde, não sei, mais humano. Perguntei da terapia e ele falou que está descobrindo um monte de coisa sobre si mesmo. Carlos, cuidado para não se deixar enganar. Daniel sempre foi bom em representar quando convinha. Eu sei, tio, mas parecia genuíno. E outra coisa, perguntei da Fernanda e ele disse que o divórcio foi a melhor coisa que já fez na vida. Que ela era tóxica e estava transformando ele numa pessoa pior ainda. Era possível que Daniel estivesse realmente tentando mudar. Ou era possível que ele tivesse descoberto uma forma mais sofisticada de me manipular. Só o tempo diria. Em dezembro, recebi uma carta pelo correio. Sem remetente, mas reconheci a letra do Daniel imediatamente. Pai, sei que só posso falar com o senhor uma vez por mês, mas precisava escrever isso. Hoje faz 1 ano que o senhor morreu para mim naquela estrada. 1 ano que perdi o único pai que vou ter na vida por causa da minha arrogância e egoísmo. Estou escrevendo porque a terapia me fez entender uma coisa. Eu nunca pedi desculpas de verdade. Sempre pedia desculpas tentando conseguir alguma coisa, nunca pelo arrependimento genuíno. Pai, me desculpa por ter sido um filho horrível.
Me desculpa por ter desperdiçado 40 anos do seu amor. Me desculpa por ter tratado o Senhor como banco ambulante. Me desculpa por ter sentido vergonha de quem me criou com tanto sacrifício. Não estou escrevendo isso para conseguir nada. Estou escrevendo porque finalmente entendo a dor que causei. Em janeiro, 1 ano após receber a herança, decidi fazer um teste com Daniel. Liguei para ele num sábado de manhã, quebrando o acordo de só falar uma vez por mês. Daniel, preciso da sua ajuda com uma coisa. Claro, pai, o que precisa? Estou com um problema de saúde sério. Vou precisar fazer uma cirurgia e ficar alguns dias sem poder me cuidar. Será que você pode vir para Franca me ajudar? Não era verdade. Estava com saúde perfeita, mas queria ver qual seria a reação dele. Pai, é claro que posso. Quando é a cirurgia, quer que eu peça uns dias de folga no trabalho? Seria na próxima quinta-feira. Mas Daniel, você perderia dinheiro saindo do trabalho. Talvez seja melhor eu contratar uma enfermeira. Pai, que história é essa? O senhor acha que eu me preocupo com dinheiro quando se trata da sua saúde? Vou falar com meu chefe hoje mesmo e pedir a semana toda de folga. Tem certeza? Pai, pelo amor de Deus, é claro que tenho certeza. O senhor é meu pai, está doente, precisa de mim. O dinheiro a gente resolve depois. Desliguei o telefone impressionado. Era exatamente o oposto da reação que o Daniel de 1 ano atrás teria tido. O Daniel de antes teria arrumado uma desculpa para não perder dinheiro. Na quarta-feira, liguei para ele novamente. Daniel, tenho uma novidade. Os médicos cancelaram a cirurgia. Descobriram que o problema era menor do que pensavam. Vai resolver só com medicamento. Graças a Deus, pai. Que susto. Ainda bem que não era nada grave. Você não está chateado por ter pedido folga à toa? Pai, que pergunta é essa? Estou aliviado que o senhor esteja bem. Folga a gente repõe, saúde não. Depois que desliguei, fiquei pensando na conversa por um tempo. Daniel tinha passado no teste. Tinha colocado meu bem-estar acima do próprio prejuízo financeiro sem hesitar. Era um progresso real ou apenas representação? Durante os meses seguintes, comecei a receber relatórios não solicitados sobre Daniel. Carlos e Roberto, sem que eu pedisse, começaram a me contar sobre os encontros casuais que tinham com ele na cidade. Tio, vi o Daniel no mercado ontem. Roberto me disse durante um almoço em março. Ele estava na fila do açougue, conversando com um senhor idoso. O velhinho estava reclamando dos preços e o Daniel ofereceu ajuda para carregar as compras até o carro. E aí? Fiquei observando de longe. Daniel realmente ajudou o homem. Colocou as sacolas no carro, conversou uns minutos com ele. Não tinha ninguém olhando, ninguém para impressionar. Parecia genuíno. Carlos completou. Tio, encontrei ele na semana passada saindo da terapia. Conversei um pouco e ele me contou que está aprendendo sobre limites saudáveis. Disse que durante anos confundiu ser amado com ser usado. Essas informações me deixavam dividido entre esperança e ceticismo. 40 anos convivendo com Daniel me ensinaram a não confiar facilmente em mudanças aparentes. Mas, ao mesmo tempo, as mudanças pareciam consistentes e prolongadas demais para serem apenas representação. Em maio, recebi outra carta dele. Pai, completei 8 meses de terapia esta semana. A doutora Amanda me fez um exercício difícil. Escrever uma carta para o homem que eu era há 1 ano, explicando por que ele estava errado. Foi a coisa mais dolorosa que já fiz. Relembrar todas as vezes que tratei o senhor mal. Todas as oportunidades que tive de ser um filho melhor. E desperdicei. Todas as mentiras que contei para mim mesmo para justificar meu egoísmo. Pai, não estou escrevendo para pedir nada. Estou escrevendo porque aprendi que reconhecer os erros faz parte do processo de mudança real. E porque quero que o senhor saiba que, mesmo que nunca me perdoe completamente, sou grato pela segunda chance que me deu. PS. Terminei de pagar a primeira parcela do empréstimo ontem. Mais 95 para ir. Em junho, Rosa me chamou para uma conversa séria. João, preciso te contar uma coisa que descobri sobre o Daniel. O que foi? Lembra da dona Mercedes, nossa vizinha de 85 anos? Ela estava precisando de alguém para levar ela no médico toda semana, mas não tinha dinheiro para pagar um cuidador. Lembro dela.
Então descobri que o Daniel está levando ela nos médicos há 3 meses. Todo sábado de manhã ele vem aqui, busca a dona Mercedes, leva no hospital, espera a consulta terminar e traz ela de volta. Fiquei surpreso. E ela está pagando alguma coisa para ele? Nada. É de graça. Perguntei para ela como conheceu o Daniel, e ela disse que ele bateu na porta oferecendo ajuda. Disse que soube que ela precisava de transporte e que podia ajudar aos sábados. E há quanto tempo isso está acontecendo? 3 meses, João. Toda semana sem falhar. E ontem descobri mais uma coisa. Ele também está fazendo compras para ela quando precisa. Essa informação me deixou confuso. Se Daniel estava tentando me impressionar, fazia sentido que fizesse isso onde eu pudesse ver ou saber. Mas ajudar a dona Mercedes em silêncio, sem ninguém saber, não servia para me manipular. Rosa, você acha que ele sabe que você descobriu? Tenho certeza que não. Só descobri por acaso quando vi ele saindo da casa dela com uma receita médica na mão. E a dona Mercedes, o que ela acha do Daniel? Fala que ele é um anjo, que apareceu na vida dela quando ela mais precisava. Diz que ele é educado, respeitoso, que nunca aceita nenhum café quando ela oferece. Fiquei pensativo. 3 meses ajudando uma senhora idosa sem ninguém saber, sem esperar reconhecimento, sem tentar usar isso para me impressionar. Era o tipo de atitude que o Daniel de antes jamais teria tido. Em setembro, quando faltavam poucos meses para completar 2 anos do novo acordo, recebi um telefonema inesperado. Era a doutora Amanda, a terapeuta do Daniel. Senhor João, espero que não se importe, mas o Daniel autorizou que eu entrasse em contato com o senhor. Claro, doutora. Em que posso ajudar? Senhor João, trabalho há 15 anos com terapia e raramente vi uma transformação tão genuína quanto a do Daniel. Ele começou o tratamento como um homem completamente narcisista, incapaz de empatia, e hoje é uma pessoa totalmente diferente. A senhora tem certeza disso? Senhor João, narcisistas verdadeiros não conseguem fingir empatia por tanto tempo. É impossível manter uma representação constante por mais de 1 ano. O Daniel, que conversa comigo toda semana há 20 meses, é um homem que realmente mudou. E qual é a sua opinião profissional sobre essa mudança? Ele fez o trabalho interno necessário. Enfrentou seus traumas, reconheceu seus padrões tóxicos, desenvolveu empatia real. Claro que sempre haverá o risco de recaída, mas acredito que a mudança é permanente. Doutora, posso perguntar uma coisa? O Daniel sabe que a senhora está me ligando? Sabe sim. Na verdade foi ideia dele. Disse que se eu achasse que ele realmente mudou, gostaria que a senhora me contasse isso. Mas deixou claro que não quer que isso influencie sua decisão sobre a herança. Depois que desliguei, fiquei pensando na conversa. Daniel tinha pedido para a terapeuta me ligar, mas ao mesmo tempo, disse que não queria que isso influenciasse minha decisão. Era uma contradição interessante. A menos que não fosse manipulação. A menos que ele realmente quisesse que eu soubesse sobre sua mudança, independentemente das consequências financeiras. Em outubro, decidi fazer o teste definitivo. Liguei para Daniel numa quarta-feira, quebrando novamente o acordo de só falar uma vez por mês. Daniel, preciso conversar com você sobre uma decisão importante. Claro, pai. O que aconteceu? Estou pensando em rever minha decisão sobre a herança. Silêncio do outro lado da linha. Pai, o senhor está falando sério? Estou. Tenho observado suas atitudes nos últimos 2 anos e parece que você realmente mudou. Estou considerando dividir a herança entre você e os filhos da Rosa. Mais silêncio. Daniel, você está aí? Estou, pai. É que não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora. Só queria que soubesse que estou considerando isso. Pai, posso falar uma coisa? Claro. Eu não quero a herança. Agora fui eu quem ficou em silêncio. Como assim você não quer? Pai, esses 2 anos me ensinaram uma coisa. Dinheiro que você não mereceu não traz felicidade. Traz a ansiedade, culpa e a sensação constante de que você é uma farsa. Eu vivi 30 anos da minha vida gastando dinheiro que o senhor suou para ganhar. 30 anos me sentindo superior a pessoas que eram 1000 vezes melhores que eu. Não quero mais viver assim. Daniel, são 42 milhões de reais.
Eu sei, pai. E eu não mereço nenhum centavo desse dinheiro. Quem merece são a tia Rosa e os primos, que sempre trataram o senhor como família de verdade. Então por que você aceitou meu desafio de 5 anos? Porque queria provar para mim mesmo que eu podia mudar. Queria me tornar o tipo de pessoa que mereceria ter um pai como o senhor. Não pelo dinheiro, mas pela minha própria dignidade. A resposta do Daniel me pegou completamente desprevenido. Em todos os cenários que havia imaginado, ele ficaria eufórico com a possibilidade de recuperar a herança. Jamais pensei que ele pudesse recusar. Daniel, você tem certeza do que está falando? São 42 milhões. Pai, tenho certeza absoluta. Sabe qual foi a melhor coisa que me aconteceu nesses 2 anos? Aprender a me sustentar com meu próprio trabalho. Ganhar 4.000 reais por mês e conseguir pagar minhas contas, incluindo a parcela que devo para o senhor. Pela primeira vez na vida, quando olho no espelho, vejo um homem que merece o que tem. É um sentimento que dinheiro não compra. Pai, posso pedir uma coisa? Pode. Mantenha a herança com a tia Rosa e os primos. Eles merecem mesmo. E se um dia o senhor quiser me dar alguma coisa, que seja algo que eu tenha merecido. E o que você acha que mereceria? O direito de ser seu filho de novo. Não o filho rico, não o herdeiro, apenas o filho. Alguém que o senhor sinta orgulho de apresentar para as pessoas. Fiquei em silêncio por alguns minutos, processando o que ele havia dito. Era a primeira vez em 3 décadas que Daniel colocava relacionamento acima de dinheiro. Daniel, posso perguntar uma coisa? Por que você está ajudando a dona Mercedes? Ele riu do outro lado da linha. A tia Rosa te contou? Contou. Pai, a dona Mercedes me lembra muito do senhor. Uma pessoa idosa, sozinha, que merece ser tratada com carinho e respeito. Toda vez que levo ela no médico, lembro de todas as vezes que deveria ter cuidado do senhor e não cuidei. É uma forma de tentar compensar. É uma forma de tentar ser a pessoa que deveria ter sido desde sempre. Depois da conversa com Daniel, passei uma semana inteira refletindo sobre tudo o que havia acontecido nos últimos 2 anos. A mudança dele parecia genuína, mas eu ainda tinha cicatrizes profundas do abandono na estrada. Decidi fazer uma reunião familiar. Rosa, Carlos, Roberto e suas famílias se reuniram na minha casa no domingo seguinte. Pessoal, preciso conversar com vocês sobre o Daniel. Contei sobre as conversas que tivemos, sobre o relato da terapeuta, sobre a recusa dele em aceitar a herança. Tio, disse Carlos, o senhor quer saber nossa opinião honesta? Quero. O Daniel realmente mudou. A gente convive com ele há 2 anos e a transformação é visível. Ele não é mais aquele homem arrogante e egoísta. Roberto concordou. Tio, ele está ajudando a dona Mercedes, está pagando as parcelas em dia, está trabalhando honestamente e, mais importante, está respeitando o acordo que fizeram. Não fica ligando, não fica insistindo, não tenta manipular. Rosa, sempre direta, fez a pergunta essencial. João, você consegue perdoar seu filho? Rosa, essa é a pergunta de $1 milhão. Ou melhor, de 42 milhões. Não estou falando de dinheiro, João. Estou falando do seu coração. Você consegue olhar para o Daniel e ver um filho, em vez de ver o homem que te abandonou na estrada? Pensei na pergunta dela por alguns minutos. Não sei, Rosa. Algumas feridas são muito profundas. João, posso te dar um conselho de irmã mais nova? Pode. Perdão não é sobre esquecer o que aconteceu. É sobre escolher não deixar que o passado destrua o futuro. O Daniel que te abandonou naquela estrada morreu. O homem que existe hoje é diferente. E se ele estiver só fingindo, aí você vai ter feito sua parte. A responsabilidade de ser uma pessoa decente é dele, não sua. Na segunda-feira seguinte, liguei para Dr. Henrique e marquei uma reunião. Queria fazer algumas alterações no testamento. Dr. Henrique, quero incluir Daniel de volta na herança. Tem certeza, Sr. João? Depois de tudo o que aconteceu? Tenho, mas com condições. Ele vai receber 5 milhões de reais, que é menos do que Rosa e os filhos dela, mas é o suficiente para reconhecer que ele é meu filho. E as condições? Primeira,
Ele só recebe se continuar cumprindo o acordo por mais 3 anos. Segunda, se ele voltar a me tratar mal ou tentar me manipular, perde tudo automaticamente. Terceira, o dinheiro só será liberado quando eu morrer, não antes. Entendi. E o senhor vai contar isso para ele? Não. Quero que seja uma surpresa. Se ele realmente mudou, vai continuar se comportando bem independentemente de saber sobre a herança. Se não mudou, vai se revelar eventualmente. Dr. Henrique preparou toda a documentação. O testamento ficou assim. Rosa receberia 10 milhões. Carlos e Roberto receberiam 12 milhões cada um. Daniel receberia 5 milhões. E o restante seria destinado à fundação para idosos abandonados. Era uma distribuição justa que refletia o valor que cada um tinha tido na minha vida, mas que também reconhecia que Daniel havia feito o esforço de mudar. 2 dias depois, liguei para Daniel. Daniel, quero te fazer uma proposta. Qual, pai? Que tal almoçarmos juntos no próximo domingo? Aqui em Franca, na casa da Rosa? Silêncio do outro lado. Pai, o senhor tem certeza? Achei que o acordo era para só conversarmos uma vez por mês. O acordo era para você aprender a viver sem depender de mim. Acho que você já aprendeu. Pai, eu adoraria almoçar com vocês. Então está combinado. Domingo, meio-dia, na casa da Rosa. Domingo chegou com um clima de expectativa que eu não sentia há anos. Rosa preparou um almoço especial. Carlos e Roberto vieram com suas famílias. E às meio-dia em ponto, Daniel tocou a campainha. Quando abri a porta, quase não o reconheci. Estava mais magro. O rosto tinha uma expressão mais serena. E os olhos não tinham mais aquela arrogância que sempre me incomodou. Oi, pai. Oi, Daniel. Entre. O almoço começou tenso, mas gradualmente foi ficando mais natural. Daniel conversou com todos com genuíno interesse. Brincou com as crianças. Ajudou Rosa a servir a comida. Era como se fosse uma pessoa completamente diferente. Daniel, disse Roberto durante a sobremesa. Como está o trabalho? Está bem. Não é o que eu sempre sonhei fazer, mas é honesto. E descobri que dormir tranquilo vale mais que ganhar muito dinheiro sujo. E a terapia? Perguntou Carlos. Mudou minha vida. Descobri que passei 30 anos culpando todo mundo pelos meus problemas, menos eu mesmo. Depois do almoço, Daniel me chamou para conversar no quintal da Rosa. Pai, posso falar uma coisa? Claro. Obrigado por me dar essa chance, de estar aqui, de fazer parte da família de novo, mesmo que só por hoje. Daniel, você não entendeu. Não é só por hoje. Como assim? Se você continuar sendo essa pessoa que está sendo hoje, sempre terá lugar nesta família. Não como o homem rico que eu sustentava, mas como meu filho. Daniel começou a chorar. Não de desespero como 2 anos atrás, mas de alívio e gratidão. Pai, isso é mais valioso que qualquer herança. Eu sei, filho. É por isso que agora você realmente merece. 3 anos se passaram desde aquele primeiro almoço de domingo. Daniel nunca mais faltou a um. Toda semana, pontualmente, ele chegava na casa da Rosa para almoçar com a família. Ele tinha sido promovido 2 vezes na empresa de contabilidade e agora ganhava R$ 8.000 por mês. Conseguiu quitar todas as antigas dívidas e até comprar um apartamento pequeno, mas confortável. Mais importante que isso, tinha se tornado uma pessoa genuinamente boa. Continuava ajudando a dona Mercedes, que agora tinha 88 anos. Havia se tornado voluntário numa casa de repouso, visitando idosos abandonados pelos filhos toda terça-feira à noite. E tinha começado a namorar uma professora chamada Carla, que eu conheci no mês passado, e aprovei completamente. Pai, ele me disse num domingo de dezembro, posso contar uma coisa que descobri na terapia? Pode. Durante todos aqueles anos em que tratei o senhor mal, no fundo eu sabia que estava errado. Mas era mais fácil continuar sendo ruim do que fazer o esforço de mudar. O que te fez mudar então? Perder o senhor. Quando me vi sozinho, sem ninguém que realmente se importasse comigo, entendi que tinha destruído a única relação verdadeira da minha vida. E não teve medo de que fosse tarde demais? Tive muito medo.
Mas decidi que mesmo que fosse tarde demais para recuperar nosso relacionamento, pelo menos ia tentar me tornar uma pessoa que merecesse ter um pai como o Senhor. Olhei para meu filho, que agora tinha 37 anos e finalmente tinha se tornado um homem de verdade. Daniel, posso te fazer uma pergunta? Claro, pai. Se eu morresse amanhã, como você se sentiria? Ele pensou por alguns segundos antes de responder. Pai, eu me sentiria muito triste por perder o Senhor, mas também me sentiria grato por ter tido a chance de ser seu filho de verdade nos últimos anos. Era exatamente a resposta que eu queria ouvir. Em janeiro, fiz 70 anos. Daniel organizou uma festa surpresa na casa da Rosa. Convidou todos os amigos e vizinhos e fez um discurso que me emocionou até as lágrimas. Pessoal, quero aproveitar para falar do meu pai. Durante muito tempo fui um filho terrível. Tratei esse homem como se fosse um banco ambulante. Não reconheci os sacrifícios que ele fez por mim e cheguei ao ponto de abandoná-lo numa estrada deserta. O silêncio na sala era total. Algumas pessoas sabiam da história. Outras estavam ouvindo pela primeira vez. Mas meu pai me deu uma segunda chance. Não uma segunda chance para ser rico, uma segunda chance para ser humano. E essa segunda chance mudou minha vida completamente. Hoje eu trabalho, me sustento, pago minhas contas e durmo tranquilo toda noite sabendo que mereço tudo o que tenho. Mais importante ainda, hoje eu tenho o respeito e o amor do meu pai, que é a coisa mais valiosa que qualquer filho pode ter. Pai, obrigado por não ter desistido de mim quando eu merecia que o Senhor desistisse. Depois da festa, quando ficamos sozinhos, Daniel me deu um presente especial. Era um álbum de fotos com todas as atividades que tínhamos feito juntos nos últimos 3 anos. Almoços de domingo, pescarias, visitas à casa de repouso, momentos simples, mas significativos. Pai, esses 3 anos foram os melhores da minha vida. Pela primeira vez, sinto que realmente mereço fazer parte desta família. Daniel, você sempre fez parte desta família. Só levou um tempo para você entender o que isso significava. Naquela noite, antes de dormir, atualizei meu testamento pela última vez. Daniel agora receberia 10 milhões, a mesma quantia que Rosa. Ele havia provado que merecia ser tratado como filho verdadeiro. 6 meses depois, durante um de nossos almoços de domingo, Rosa fez uma observação interessante. João, você percebeu que nunca mais falamos sobre aquele dia na estrada? Era verdade. O abandono havia se tornado uma lembrança distante, superada por 3 anos de relacionamento genuíno. Rosa, você sabe por que a gente não fala mais sobre isso? Por quê? Porque perdão de verdade é quando você para de usar o passado como arma. O Daniel que me abandonou naquela estrada não existe mais. Daniel, que estava escutando a conversa, se aproximou. Pai, posso dizer uma coisa sobre aquele dia? Claro. Aquele foi o melhor dia da minha vida. Todos ficaram surpresos com a afirmação. Como assim, Daniel? Perguntou Carlos. Porque foi o dia que toquei o fundo do poço e decidi que tinha que mudar. Se eu não tivesse abandonado meu pai naquela estrada, talvez nunca tivesse descoberto quem eu realmente era por baixo de toda aquela arrogância. E quem você descobriu que era? Perguntei. Descobri que era filho de um homem extraordinário, que sempre me amou incondicionalmente, mas que eu estava desperdiçando essa bênção por puro egoísmo. E o que isso te ensinou? Me ensinou que algumas pessoas nascem em famílias ruins e precisam criar suas próprias famílias. Outras, como eu, nascem em famílias boas e quase as destroem por estupidez. A sorte é quando você percebe o erro antes que seja tarde demais. Rosa se levantou e foi buscar uma garrafa de vinho especial que guardava para ocasiões importantes. Pessoal, quero propor um brinde. A segunda chances, a perdão verdadeiro e a famílias que se reconstroem mais fortes depois das tempestades. Brindamos todos juntos, e pela primeira vez em décadas me senti completamente em paz. 2 anos depois, Daniel me ligou numa segunda-feira de manhã com uma notícia que me encheu de orgulho. Pai, a Carla está grávida. Vamos ter um bebê. Daniel, que notícia maravilhosa. Vocês já sabem se é menino ou menina? Ainda não, pai. Mas independentemente do sexo, já decidimos uma coisa. Queremos que o Senhor seja o avô presente que esse bebê merece.
Não o avô que aparece de vez em quando, mas o avô que faz parte da vida da criança todos os dias. Fiquei emocionado. Daniel, seria uma honra. Pai, posso confessar uma coisa? Estou com medo. Medo de quê? Medo de repetir os mesmos erros que cometi com o Senhor. Medo de criar um filho mimado e egoísta como eu era. Daniel, você acha que eu também não tinha medo quando você nasceu? Todos os pais têm medo de errar. E como o Senhor lidou com esse medo? Tentando fazer o melhor que podia com o conhecimento que tinha na época. Cometi erros, muitos erros, mas sempre com a intenção de te dar o melhor. E se eu cometer os mesmos erros? Você não vai cometer os mesmos erros, Daniel. Primeiro, porque você reconhece quais foram os erros. Segundo, porque você tem algo que eu não tinha. A experiência de ter sido um filho ruim e ter aprendido as consequências disso. O Senhor tem algum conselho para me dar? Tenho. Ame seu filho incondicionalmente, mas coloque limites. Dê a ele tudo o que for necessário, mas não tudo o que ele quiser. E ensine pelo exemplo que caráter vale mais que dinheiro. 9 meses depois nasceu Sofia, minha neta. Pela primeira vez em 75 anos de vida, entendi completamente o significado da palavra continuidade. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e vejo uma vida que teve 2 capítulos muito distintos. O primeiro capítulo foi sobre sacrificar tudo por um filho que não me valorizava. O segundo capítulo foi sobre construir uma família verdadeira com pessoas que escolheram me amar. Daniel está com 42 anos. É pai de 2 filhas lindas, Sofia, de 3 anos, e Helena, de 6 meses. Trabalha como contador numa empresa grande. Ganha bem, mas continua levando uma vida simples. Mais importante, é um pai maravilhoso e um filho ainda melhor. Rosa está com 85 anos, ainda lúcida e ativa. Carlos e Roberto se tornaram empresários de sucesso, mas nunca esqueceram das origens. Suas famílias cresceram, e hoje tenho 7 netos honorários que me tratam como avô verdadeiro. A Fundação para Idosos Abandonados já ajudou mais de 200 famílias. Criamos programas de reintegração familiar, oferecemos terapia gratuita e construímos 3 casas de repouso onde ninguém é esquecido ou maltratado. Quanto aos 42 milhões de reais, foram a ferramenta que me permitiu descobrir quem realmente se importava comigo. Dinheiro não compra amor, mas às vezes revela quem realmente te ama. Daniel nunca soube sobre a herança que perdeu e recuperou. Continua achando que receberá apenas o suficiente para viver dignamente, e está feliz assim, porque aprendeu que a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você conquistou por mérito próprio. Semana passada, ele me fez uma pergunta que resumiu toda a nossa jornada. Pai, se pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Pensei por alguns minutos antes de responder. Daniel, se eu mudasse qualquer coisa, talvez você nunca tivesse chegado onde chegou. Às vezes precisamos nos perder completamente para nos encontrarmos de verdade. E o Senhor se encontrou também, pai? Me encontrei sim, filho. Descobri que ser pai não é dar tudo para um filho. É ensinar um filho a merecer tudo que recebe. Hoje é domingo. Daqui a pouco Daniel chegará para o almoço com a família. Sofia vai correr para me abraçar, gritando vovô. Helena vai sorrir quando me vir. E eu vou me lembrar de que algumas histórias, mesmo começando com abandono, podem terminar com amor. Se você gostou desta história, por favor curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe suas impressões nos comentários. Conte também sobre suas próprias experiências com perdão e segundas chances. Até a próxima história.